Com o nosso convidado da revista de imprensa, que é o artista plástico Luís Vieira Batista. Muito bom dia. Bom dia. Começamos por... já lá vamos à parte mais bonita desta revista de imprensa. Agora começamos para a parte, não direi feia, mas desagradável, que é a crise que atravessou 2008 e que vai prolongar-se por 2009. Pelo menos assim dizem os especialistas. E nós já estamos a sentir também. Pois, basicamente o problema... A Visão e a Saba também fazem aqui um balanço de todos os acontecimentos de 2008. Acabam por falar de mais coisas e talvez aqui assim nos dois jornais que eu escolhi, que é o Público e o Diário de Notícias, se consiga ter uma síntese talvez mais importante do que se está a falar neste momento, porque não está tão disperso no meio de outras notícias mais bombásticas, digamos assim, não é? E realmente aquilo que se constata é que quase sempre os grandes problemas estão relacionados com a África, uma vez que é uma solução que não consegue ver-se fim à vista de toda esta crise. E faz-me sempre muita impressão verificar que há imensa gente que são refugiados, há genocídios, e normalmente sempre tudo a ver com os interesses que são completamente paralelos a todas estas situações. Gostava também de dizer que, em relação a toda esta situação, sobretudo o que se passa no Zimbábue, é verdadeiramente vergonhoso, não é? Porque eu tive a oportunidade de lá estar o ano passado e verifiquei em loco, por pessoas que me falaram sobre esse assunto, que já havia residentes no Zimbábue a irem buscar comida às árvores e a comerem folhas, porque não havia mais nada para comer. Numa terra do século XXI faz muita confusão que estas situações ainda possam acontecer e que realmente haja uma certa impunidade perante o desafogo que é deixar uma população quase morrer à fome, morrer de doenças, sem nada se fazer por isso, não é? E realmente com o Presidente a dizer que está tudo bem, que a cólera está extinta. Não faz sentido nenhum, como é lógico, não é? Portanto, é realmente estranho como é que uma pessoa destas ainda se consegue manter no poder quando a sua influência é tão negativa em relação a toda esta gente, não é? Portanto, há milhões e milhões de pessoas que estão a sofrer. Inclusive, é curioso aqui assim numa das fotografias que aparece no jornal Público, há um humor muito africano no meio da tragédia, que é característica também dos africanos, em que há aqui assim, portanto, um africano que diz que é um bilionário esfomeado. Isto tem a ver, com certeza, com o tipo de moeda que existe, portanto, no Zimbábue, em que é tudo aos bilhões, aos zilhões. E que não vale nada. Então não serve para nada, porque realmente há uma inflação galopante, não é? Portanto, esta é realmente a notícia que me parece que acaba por ser comum a todos, que é tentarmos ver se para o próximo ano não deixamos as coisas chegar a níveis tão dramáticos como este, não é? E acha que se pode tirar lições desta crise? Esta crise pode marcar uma geração que mais não seja uma lição bem aprendida? Olha, há sempre uma parte positiva em tudo. Era bom que fosse, não é? Assim. Eu também. Inclusive, se calhar, o facto de haver o Mugabe serve para nós falarmos nisto, não é? Portanto, todas as coisas têm uma causa. E realmente era bom que nós, sobretudo, pensássemos no mundo não de uma forma geográfica e política, mas de uma forma geográfica e universal. Portanto, eu acho que o ser humano vai, a pouco e pouco, abolir o conceito político de fronteira, porque realmente nós começamos cada vez mais, graças à globalização, a viver num mundo onde os nossos recursos têm que ser distribuídos de uma forma regular e correta. Portanto, não faz muito sentido haver fronteiras geográficas como elas hoje existem. Portanto, uma definição política que foi feita há uns séculos atrás, hoje quase que não faz sentido. E possivelmente o mundo tem que ser olhado como um só país. A Terra é o nosso país, nós somos todos habitantes do mesmo país. E somos todos responsáveis, principalmente. E todos responsáveis, logicamente. Era uma boa forma de encarar o isso futuro. Mesmo. Passamos à requalificação de Sintra. Pois, cá está. Falamos em responsabilidade. Destaque no Diário de Notícias. E aparece-me, portanto, esse aspecto que eu acho que é uma notícia muito positiva. Finalmente houve uma intenção de se falar sobre Sintra no que diz respeito à sua excessiva habitabilidade, no sentido da quantidade de fogos e a quantidade de gente, como assim as infraestruturas estarem todas corretas, não é?
E, portanto, há realmente uma notícia de base em que se fala que Sintra vai ser alvo de um projeto através de uma arquiteta paisagística onde se pretende requalificar a Serra da Carregueira e Sintra de uma forma sustentável, em que realmente as pessoas deixem de considerar aquela zona como caótica em termos urbanísticos, não é? Portanto, porque há a Vila de Sintra e depois o resto, claro, é um enorme e marasmo. houve um excesso de construção que provoca hoje toda aquela crise nas vias de comunicação e realmente não faz sentido nenhum que haja ainda programas que possam prever o crescimento urbanístico dessa mesma zona. O que interessa é preservar o que há. E, curiosamente, isto é quase a história do ser humano. Nós fazemos muita coisa, estragamos e depois passamos o resto da vida a tentar remediar o que fazemos. Quando tentamos remediar, enfim... Já não é mau. Já não é mau. Exatamente. E é o caso. Portanto, houve aqui, assim, realmente uma boa atitude de se tentar olhar para o problema de uma outra forma. E aí, assim, há que louvar realmente, pelo menos, o aparecimento de um programa deste. Não quer dizer que ele se cumpra, não é? E como está tudo ligado, não é? Acabamos depois por ter uma série de situações que são curiosas, nomeadamente, portanto, as energias renováveis. Portugal é um país de contrastes e realmente surge uma notícia no Jornal de Notícias que fala que realmente nós hoje já estamos com um nível de energias renováveis superior inclusive aos nossos vizinhos. Não sei que isto interessa muito, estas comparações entre Portugal e Espanha. Aquilo que me interessa sobretudo é a comparação a nível de uma média. E realmente a nossa média em termos daquilo que utilizamos de percentagem de combustíveis renováveis é superior à da União Europeia, o que é uma notícia muito boa, porque realmente acho que, mais uma vez, sendo a terra de todos nós, faz sentido que comecemos a utilizar materiais que não poluam. E de onde é que nos virá, nós que somos tão pouco empenhados numas coisas, como é que de repente surgimos aqui? Nós também somos assim os verdadeiros crânios de algumas áreas improváveis. Eu acho que tem a ver com isso, é o espírito inventivo, não é? E realmente há momentos em que esse gênio que nós temos e que nos caracteriza, como dizia o professor Agostinho da Silva, não é? Que somos realmente os grandes obreiros da civilização europeia, porque temos um conceito de liberdade completamente diferente. Acaba por resultar em situações deste género, que são ótimas, porque realmente fazem com que o desperdício não seja tão grande e que se consiga, de alguma forma, sustentar aquilo que é o planeta, que se pretende que, pelo menos, se mantenha, cá está, e não entre em situações mais contraditórias do que aquilo que tem sido até agora, com o aumento completamente desregulado de situações poluidoras. E esta notícia liga já como destaque aí do P2 do Público, isso muita graça, com uma ave. Exatamente, é uma ave maravilhosa, embora mal cheirosa, porque acontece que normalmente as aves não são associadas ao cheiro. Esta quase que dá para reconhecê-la antes de estarmos na sua presença física, porque o odor que ela transmite é realmente um bocado estrumado. E foi precisamente por isso que suscitou a curiosidade do meio científico, e eu achei que isto, mais uma vez, tinha tudo a ver com o que andávamos a falar, uma vez que esta avezinha consegue, à custa de unicamente se alimentar de vegetais, não tem nenhuma componente proteica animal no seu regime alimentar, e é pequenina, conseguir ter um desenvolvimento a nível do voo e da sua temperatura que quase que faz concorrência aos mamíferos, não é? O que é que isto provocou? As pessoas acham, neste caso os cientistas, que se conseguir uma forma de sintetizar o que se passa no papo deste animal para conseguirmos, através da sua forma de dar cabo da celulose daquilo que ele come através das folhas, rentabilizar essa energia, nós vamos de certeza conseguir otimizar a nossa produção de resíduos de papel, por exemplo, transformando em etanol. Portanto, vai haver um combustível que vai ser aproveitado graças àquilo que se está a estudar, porque o papo deste bichinho tem uma série de componentes bacteriológicas que ainda não tinham sido detectadas. É mais uma vez a natureza aqui a tentar dar-nos sinais para equilibrarmos o mundo. Nos virar, não é? É mais uma vez também a explicar porque é que vale sempre a pena respeitar a natureza. Exatamente.
Passamos para um assunto ainda mais agradável do que o respeito pelo ambiente, se me é permitido dizer. Fale-nos da sua exposição. Portanto, aconteceu realmente Tem aqui uma ligação com o Fernando Pessoa. Exato. Portanto, este ano são os 120 anos do nascimento de Fernando Pessoa e ninguém pode ficar indiferente a estas efemérides, não é? São sempre um pretexto para se não deixar morrer as pessoas quando se fala nelas e, mais uma vez, neste caso, então, há toda a legitimidade para o fazer porque é um personagem fascinante. Eu estou no Loures Shopping, a convite da direção, utilizando uma loja, contrariando aquele comercialismo dos centros comerciais, espaço plenário, em que se tentou fazer um ambiente de participação de agentes locais em torno do personagem Fernando Pessoa, nomeadamente das pessoas mais jovens, as crianças. Daí, portanto, eu faço uma exposição dedicada a Fernando Pessoa, que serve quase de âncora para tudo aquilo que está a passar à volta, e as pessoas estão convidadas a fazer várias iniciativas, nomeadamente a escreverem a Fernando Pessoa, as crianças, uma mensagem dizendo-lhe o que é que acham que Fernando Pessoa lhes é, o que é que Fernando Pessoa pode ser de importante. E então há coisas muito engraçadas, as crianças a dizer quando eu for grande queria escrever como o Fernando Pessoa, enfim. O resultado dessas palavras ou desses textos foram tão engraçados que resolvemos lançá-los em balões para o céu para chegarem mais facilmente a Fernando Pessoa. Estamos a falar de poesia, não é? Claro. Em relação à minha pintura, como nós não temos imagens, eu posso dizer que através do site da Private Gallery, que é uma galeria que me representa, vão estar imagens disponíveis para as pessoas que entrem, portanto, no site e que possam ter acesso a elas. E realmente o Fernando Pessoa é inesgotável e aquilo que eu tentei fazer não foi ir à sua obra literária, foi ir quase à sua personalidade. E foi isso que me fascinou. Daí eu ter chamado à exposição Há Mais Eus que Eu Mesmo. Porque realmente a sua heteronimia é algo de fascinante. Nós, quando começamos a perceber o que é que está dentro da alma do Fernando Pessoa, se calhar vamos encontrar em nós Fernandes Pessoa mais tímidos, porque todos nós estamos na volta um pouco como ele, ou seja, nós temos mais eus do que nós próprios, não é? A pessoa que está aqui hoje a falar Não sei consigo, se os meus eus serão tão ricos como os dos Fernando Pessoa. Mas continuam a ser eus. Mas serão. Portanto, cada um tem os eus que merece. Exatamente. De qualquer das maneiras. E os dele são imbatíveis. Os dele eram realmente imbatíveis e fazem-nos realmente pensar que realmente não seremos uma série de personalidades que se destacam ao longo do dia nas suas mais variadas capacidades. A dele estava toda centrada na escrita, não é? Daí, portanto, ter sido para mim um desafio bastante engraçado conseguir, baseando no mesmo personagem, fazer os seus heterónimos, sobretudo aqueles que não tinham rosto, não é? Exato. Aliás, nenhum deles tem. Nós aqui imaginamos, ele deu umas dicas dos que nasceram, que morreram, as cartas astrais, mas é sempre engraçado imaginar esse corpo que não existe através quase de uma escrita, de uma personalidade, não é? Portanto, nós somos sempre levados, quando estamos a ouvir, por exemplo, um posto de rádio, qual será a cara do locutor que está do outro lado, não é? Neste caso é quase a mesma coisa, ao ler uma escrita do Fernando Pessoa, do Álvaro de Campos, do Ricardo Reis, Fernando Pessoa que sabemos quem é, mas os outros não sabemos, e é sempre curioso, não é? Até o próprio Saramago disse que quando leu a primeira vez o livro do Desassossego do Ricardo Reis, não sabia que o Ricardo Reis era um heterónimo de Fernando Pessoa, pensava que era um autor independente, o que é fascinante, não é? Exatamente. Bom, chegou ao fim esta revista de imprensa. Muito obrigada pela sua Nada, presença meu. aqui esta manhã. Umas boas festas. Muito obrigado. E fica aqui o convite então para ver a exposição do Luís no Loures Shopping, não é? Loures Shopping, exatamente. Até dia 5. Aqui fica o convite. Nós voltamos às 11 com mais informação. Até lá.